Apesar de uma guerra em andamento, esta foi uma semana mais tranquila, os mercados finalmente conseguiram dar uma respirada. Mas antes de irmos aí para os destaques da semana, aquele velho pedido, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. Bom, vamos lá. Aqui no Brasil, o Ibovespa conseguiu encerrar em alta de 3,22% aos 115.310 pontos. Já o dólar caiu 0,75% aos R$ 5,01. O dólar chegou a tocar aí a marca dos R$ 4,99, mas não foi dessa vez que nós vimos aí ele encerrando a semana abaixo dos R$ 5. Nos Estados Unidos, as bolsas encerraram com alta bem legal acima dos 6% e o petróleo que deu uma recuada bem interessante, chegando a operar abaixo dos $100. E essa foi uma semana de decisão de juros ao redor do mundo, incluindo aqui no Brasil. Mas vamos começar aqui olhando a Turquia, que manteve a taxa básica em 14% ao ano, e vale lembrar que lá o Banco Central não é autônomo, eles fazem o que o presidente quer, e isso é péssimo. No Reino Unido, o Banco Central elevou a taxa básica de juros em 25 bips, aos 0,75% ao ano. Nos Estados Unidos, o Fed também elevou a taxa básica em 25 bips, e esse foi o movimento mais aguardado da semana, inclusive foi em linha com o esperado, sem grandes surpresas. Essa não foi uma decisão unânime, um dos dirigentes queria uma alta de 50 bips. O Fed disse que esse ano nós teremos 7 altas de juros, uma já foi, agora restam 6. E a próxima reunião do Fed será em maio. Bom, ciente de que ainda teremos mais 6 altas de juros nos Estados Unidos neste ano, agora só nos resta saber o tamanho desse aperto monetário. Algumas pessoas falam que serão 6 altas de 25 bips, outras falam que teremos altas de 25 bips e altas de 50 bips. Mas, de qualquer forma, nós temos que aguardar para ver aí como a economia vai caminhando. Com esse movimento aí do Fed, a política de juros zero nos Estados Unidos chegou ao fim. Subir juros por lá não é nenhuma novidade, mas é a primeira vez desde 2018. Tem que ficar de olho nesse movimento do Fed, porque os Estados Unidos têm um imã de dinheiro. Subiu a taxa por lá, o dinheiro do mundo tende a ir para lá por conta da segurança. Um outro negócio que devemos ficar de olho nos Estados Unidos é com relação a uma recessão econômica. O Fed diz que nós não deveremos ver uma recessão econômica, mas não é isso que a curva de juros está mostrando por lá. O mercado está sim esperando uma recessão econômica pela frente. Voltando aqui para o Brasil, aqui o Banco Central decidiu elevar a taxa Selic em mais 100 bips, levando a taxa básica aos 11,75% ao ano. Além desta alta, o Banco Central já avisou que deve dar mais 100 bips na próxima reunião, que é em maio. Olhando a janela de 12 meses, o Banco Central fez um aperto monetário de 9 pontos percentuais na taxa Selic, o que é algo muito considerável. Com mais essa alta, o Brasil voltou aí a ter praticamente juros de 1% ao mês, e nem é preciso muito trabalho para conseguir essa rentabilidade. Tem títulos do Tesouro já pagando mais de 12% ao ano. Tesouro Direto é aí o investimento mais seguro do país. Você empresta dinheiro para o governo e ganha 1% ao mês. Eu continuo fora desses títulos pré-fixados, mas tem aí para quem quiser. Taxa de juros nesse patamar é péssimo para a economia real e não deve ter tanto impacto assim na inflação, visto que a maior parte dela vem de fora. A inflação que nós estamos vendo aqui no Brasil vem de alta de commodities, alta de gasolina, essas coisas. E nisso a Selic não tem efeito. Nós podemos ter sim algum impacto na inflação, mesmo essa inflação vindo de fora por conta de uma possível queda no dólar, mas não é algo tão significante assim. E essas altas nos juros têm impactos nas áreas que você já conhece. Os financiamentos vão ficar mais caros, a inflação parte de consumo tem impacto, mas o que vier de custo não vai resolver muito. E no dólar nós podemos ver sim mais um aumento em fluxo estrangeiro. O fluxo estrangeiro já está muito grande, só neste ano já entraram mais de 70 bilhões de reais na B3. Os investimentos de renda fixa passam a render mais e a poupança leva um cacete maior ainda em comparação com os outros investimentos. Olhando para juro real, o Brasil está aí com uma das maiores taxas do mundo. Juro real é basicamente o seguinte, você pega o rendimento, desconta a inflação e o que sobrar é juro real. E falando em política monetária, a Argentina teve uma ideia genial. Eles decidiram aumentar o imposto sobre o trigo e a soja para tentar conter a alta de preços. E é claro que isso não vai resolver o problema deles. O problema da Argentina vem de decisões
decisões que estão sendo tomadas aí ao longo dos últimos anos. São várias cagadas e a cada hora que passa eles arrumam um novo problema. Outro ponto para ficar de olho é no Covid e a China. Existe agora uma nova variante circulando por aí, é a Delta Crohn, ela é parente da Omicron e a China reportou um aumento no número de casos, inclusive mortes pela primeira vez em mais de um ano. Tudo bem que dados vindos da China não são 100% confiáveis, mas não custa ficar de olho. E a guerra na Ucrânia continua, até surgiram notícias aí durante a semana de que um acordo estaria em andamento, mas a Rússia acabou negando, disse que não teve andamento nenhum e isso acabou jogando um balde de água fria nos mercados. O presidente da Ucrânia aprovou nessa semana uma lei que legaliza as criptomoedas por lá. E aproveitando até que estamos falando aí de criptomoedas, essa foi uma boa semana. Nessa tabela aí nós vemos o Bitcoin subindo 8% aos 42 mil dólares, Ethereum subindo 14% aos 2.900 dólares e as outras também aí em alta. Bom, e esse foi o Giro Econômico de hoje. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!